Hola, mi nombre es Valeria Orihuela, soy diseñadora gráfica y estudié el diploma de Marketing Digital y Estrategias de Contenido Online en UCAL. Elegí el diploma en UCAL porque considero de que, aparte de ser una universidad prestigiosa, la currícula estaba bastante interesante. Entonces, considero de que eso me iba a ayudar a seguir desarrollándome profesionalmente. Mi experiencia durante el diploma fue bastante interesante. A pesar de ser a distancia, los profesores nos hacían participar un montón y nos mantenían muy enfocados en las clases, lo cual hizo el aprendizaje bastante didáctico. Además, que al final de cada sesión siempre hacíamos un repaso de lo que habíamos aprendido durante el día. Me gustó bastante de que los profesores puedan demostrar pasión cuando enseñaban. Eso podían transmitirlo definitivamente a cada uno de sus alumnos. Además de que los proyectos que nos dejaban siempre nos hacían pensar fuera de la caja. Siempre nuestra creatividad tenía que volar en cada sesión. Recomendaría los diplomas de UCAL porque sé que te ayudarán a fortalecer tus conocimientos y desarrollar tu potencial. Y porque es una universidad con prestigio en el área de creatividad e innovación. Yo elegí el diploma de Creative Coach UCAL porque la metodología que tiene UCAL me gusta mucho, enseñan de una manera creativa, de una manera innovadora. Entonces, viendo todos los temas que iban a tratar en este diploma me pareció súper interesante. Mi experiencia hasta el momento en el diploma de Creative Coaching ha sido súper buena. Creo que ha superado incluso mis expectativas porque yo vine con la idea de aprender coaching y pensaba en una forma disruptiva de hacerlo, pero creo que la gran satisfacción que tengo es que no solamente he aprendido eso, sino también hemos podido en la práctica vivir la experiencia de crear una herramienta. Recomendaría este diploma en realidad porque siento que hemos tenido una asesoría constante súper importante, súper fuerte, súper continua y los profesores han estado pendientes de nosotros en todo momento, ¿no? Para todo este proceso de desarrollo personal que hemos tenido y además de eso siento que la variedad de profesores que hemos tenido ha sido súper importante porque nos han podido enseñar distintas herramientas del coach. Y adicional, la personalidad de cada uno también nos ha llevado a desarrollarnos en aspectos distintos, ¿no? Y siento que todo este combo ha servido para nuestro desarrollo completo como profesionales en coach.
Hola, mi nombre es Valeria Orihuela, soy diseñadora gráfica y estudié el diploma de Marketing Digital y Estrategias de Contenido Online en UCAL. Elegí el diploma en UCAL porque considero de que, aparte de ser una universidad prestigiosa, la currícula estaba bastante interesante. Entonces, considero de que eso me iba a ayudar a seguir desarrollándome profesionalmente. Mi experiencia durante el diploma fue bastante interesante. A pesar de ser a distancia, los profesores nos hacían participar un montón y nos mantenían muy enfocados en las clases, lo cual hizo el aprendizaje bastante didáctico. Además, que al final de cada sesión siempre hacíamos un repaso de lo que habíamos aprendido durante el día. Me gustó bastante de que los profesores puedan demostrar pasión cuando enseñaban. Eso podían transmitirlo definitivamente a cada uno de sus alumnos. Además de que los proyectos que nos dejaban siempre nos hacían pensar fuera de la caja. Siempre nuestra creatividad tenía que volar en cada sesión. Recomendaría los diplomas de UCAL porque sé que te ayudarán a fortalecer tus conocimientos y desarrollar tu potencial. Y porque es una universidad con prestigio en el área de creatividad e innovación. Yo elegí el diploma de Creative Coach UCAL porque la metodología que tiene UCAL me gusta mucho, enseñan de una manera creativa, de una manera innovadora. Entonces, viendo todos los temas que iban a tratar en este diploma me pareció súper interesante. Mi experiencia hasta el momento en el diploma de Creative Coaching ha sido súper buena. Creo que ha superado incluso mis expectativas porque yo vine con la idea de aprender coaching y pensaba en una forma disruptiva de hacerlo, pero creo que la gran satisfacción que tengo es que no solamente he aprendido eso, sino también hemos podido en la práctica vivir la experiencia de crear una herramienta. Recomendaría este diploma en realidad porque siento que hemos tenido una asesoría constante, súper importante, súper fuerte, súper continua, y los profesores han estado pendientes de nosotros en todo momento, ¿no? Para todo este proceso de desarrollo personal que hemos tenido. Y además de eso, siento que la variedad de profesores que hemos tenido ha sido súper importante porque nos han podido enseñar distintas herramientas del coach. Y adicional, la personalidad de cada uno también nos ha llevado a desarrollarnos en aspectos distintos, ¿no? Y siento que todo este combo ha servido para nuestro desarrollo completo como profesionales en coach.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en la jornada de hoy. Mi nombre es Héctor Ampuero y antes de empezar, quisiéramos compartir con ustedes algunas indicaciones importantes para hacer de esta experiencia la mejor. Le doy pase a mi compañera Milagros. Milagros. Gracias, Héctor. Hola a todos. Haremos primero una rápida prueba de audio. Por favor, escriban a través del chat si es que me llegan a escuchar. En caso no me puedan escuchar, les pedimos que salgan de la sala y vuelvan a conectarse usando el mismo link que les enviamos. Asimismo, les recomendamos utilizar auriculares para mejorar su experiencia. No se preocupen que les daremos unos momentos para poder hacerlo. Ok, muchas gracias. A continuación, les daré unos consejos para hacer de su experiencia la mejor posible. Comprueba tu conexión a Internet para disfrutar de la conferencia. Ante cualquier duda o consulta que tengas, nos puedes escribir a través del chat o también podrás hacerlo levantando la mano. Estas opciones las puedes encontrar en la parte inferior de la aplicación de Zoom. Para dejar tus preguntas, también podrás utilizar el chat o la opción de preguntas y respuestas o Q&A. Y eso es todo. Muchas gracias. Adelante, Héctor. Muchas gracias a ti, Milagros, por las indicaciones. Ahora quisiera presentarles a Luciano Castro. Luciano es graduado en Publicidad y Propaganda en Unibrasil, cuenta con un posgrado en Dirección de Marketing en ESIC Business Marketing School, fue socio y director creativo y de planificación estratégica en la agencia Lince Publicidad y Propaganda, es máster en Gobernanza y Sostenibilidad, con publicaciones internacionales en eventos Principles for Responsible Management, Education, ONU, en El Cairo, Egipto y Krems, Australia. Profesor y consultor en las áreas de marketing estratégico, innovación de mercado, emprendimiento y marketing digital. Coordinador técnico del máster en Dirección de Comunicación y Publicidad Digital y del máster en Marketing y Dirección Comercial de ESIC Business Marketing School, quien compartirá con nosotros la charla Neuromarketing. Muchas gracias por acompañarnos, Luciano. Muito obrigado a todos, boa tarde. Falo daqui do Brasil, né? Obrigado, Héctor, obrigado, Milagros. Vou falar num português claro, despacio, não me vou falar em espanhol, perdona a todos, mas com certeza, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês rapidamente podem levantar a mão, fazer perguntas, que Héctor e Milagros estão aqui para fazer as interações, para ajudar caso seja necessário. O importante é que os conteúdos estejam bem claros. Bom, o tema que nós vamos falar hoje, como todos sabem, é neuromarketing, que é um tema que eu venho estudando e aplicando há algum tempo nas minhas consultorias. Então, hoje eu tenho duas atividades principais. A consultoria em marketing, sobretudo marketing digital, e também as aulas, né? Eu dou aulas em algumas universidades no Brasil e também, como agora, fora do Brasil. Bom, eu vou compartilhar a minha tela, eu peço licença para vocês um pouquinho, que eu só vou fazer um Swift aqui e já vou colocar a imagem na tela e vamos conversar. Só um pouquinho. Ya estás compartiendo, Luciano. Dá para ver bem? Se ve bien. Muito bem. Adelante. Meus amigos, o que é neuromarketing? Note que só de a gente falar o que é neuromarketing já escapa, já transcende um pouco o que é uma simples explicação. Veja por quê. O neuromarketing, ele nada mais é que a junção das ciências, de três ciências: psicologia, neurociência e, claro, o marketing. A psicologia, ela não é aplicada no marketing recentemente. Quando os profissionais de marketing, há muitos anos, quando começou a economia de mercado se estabelecer na nossa sociedade, os profissionais de marketing que surgiam, eles
claramente tinham a necessidade de diferenciar um produto em relação ao outro. Simplesmente o preço, no início do marketing, já não era um diferencial, o único diferencial. Então, necessitava-se comunicar claramente qual era a diferença entre um produto e outro. E nesse momento, os profissionais entendem que quanto mais direta, mais clara e com maior valor é a comunicação, melhor. E por isso, eles começam, então, a estudar ou entender o ser humano. O que gera a atenção do ser humano? O que faz com que ele escolha esse em detrimento daquele? E logo, eles percebem que não é uma ciência simples. Mas desde então, desde o início, sim, sabe-se que a psicologia é aplicada ao marketing, mesmo sem usar o termo psicologia. Porque os profissionais de marketing são ótimos mercadólogos, ou pessoas que estudam o mercado, e também são ótimas pessoas que conhecem o comportamento humano. Temos até disciplinas no estudo do marketing, no mundo inteiro, que é Human Behavior, ou comportamento humano, né? Ou comportamento humano aplicado ao marketing, ou melhor, comportamento do consumidor. Tá claro? Então, veja, quando nós temos o marketing e a psicologia, quando, na medida que os anos se desenvolvem e a concorrência aumenta, note que é muito importante a gente pensar em termos concorrenciais. Quando a economia de mercado vai criando mais produtos, mais serviços e, sobretudo, cada vez mais similares, nasce a necessidade de diferenciação. E essa diferenciação, então, faz com que que os profissionais tragam a psicologia de maneira mais clara, mais abrangente, mais científica para dentro do marketing e, subsequentemente, a neurociência. O advento da neurociência no marketing, tanto no marketing como na medicina muito mais, né? Mas no marketing, é de fato um advento determinante, um milestone, um divisor de águas no mercado ou nas estruturas de marketing, porque nós vamos muito a fundo no entendimento do comportamento humano. Muito a fundo. De maneira que nós conseguimos, então, ter uma percepção muito clara daquilo que o consumidor diz, prestem atenção, do que o consumidor diz querer, daquilo que ele realmente quer, do que ele diz pensar sobre um produto, um serviço, ou o que ele realmente pensa. O neuromarketing traz à luz esse entendimento, e há uma diferenciação. Por isso que as pesquisas tradicionais, veja, as pesquisas tradicionais de opinião, elas são válidas, não vamos confundir as coisas. Mas quando nós trazemos as pesquisas com os biométricos, né, ou seja, de medições biológicas, da pulsação, de como que nós estamos reagindo, como que o nosso corpo está reagindo aos estímulos de marketing, aí sim nós temos uma visão abrangente e eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Tá certo até aqui? Héctor, estou me fazendo claro? Como é que está as explicações aqui? Milagros? Yo diría que sí, estoy siguiéndote. Si levantas un poquito el ritmo, me pierdo con el portugués, pero a este ritmo estamos bien, mi estimado Luciano. Vamos nesse ritmo, com certeza. Por favor, se eu começar a aumentar o ritmo, você me para, por favor. Perfecto. Entonces, caros amigos, o neuromarketing é proveniente da interação interdisciplinar de psicologia, neurociência
e marketing. Complementando, veja, eu sei que eu expliquei, mas como esses slides, essas informações vão estar disponíveis, né, eu já deixo escrito nos slides para que vocês possam, então, mais tarde, retomar, reler e ver as referências que estão descritas, ou seja, onde que estão os autores os quais eu trouxe esses conceitos. Então, o neuromarketing é a aplicação de métodos neurocientíficos para analisar e entender o comportamento humano com relação às mudanças de mercado e de marketing. Em 1990, um pesquisador chamado Seiji Ogawa, ele propôs o imagiamento, o desenvolvimento de imagens anatômicas por meio ou através da utilização da ressonância magnética para captar as mudanças de oxigênio. Deixa eu me explicar. Esse é o Seiji Ogawa. O que ele propôs? O que o Seiji Ogawa propôs? Então, há diversas áreas no nosso cérebro. O córtex motor, ali em cima, relacionado às áreas responsável pela nossa coordenação motora. O lobo frontal, relacionado à motricidade, a área relacionada à linguagem, e assim por diante. Córtex visual, lobo occipital, córtex somatosensorial. E quando o Seiji Ogawa propôs o imagiamento, os aparelhos mediam e medem a mudança de oxigênio em cada uma das áreas. Poxa, então você veja, em marketing, por exemplo, se eu coloco a imagem de um produto, vamos pegar o meu produto exemplo, né? Pego a imagem de um belo produto, por exemplo, e coloco na frente do consumidor, quando ele está com o aparelho de ressonância magnética, eu posso ver quais áreas do cérebro estão sendo mais ativadas. Quando eu vejo qual área está sendo mais ativada, se está relacionado a uma área emocional, se está relacionado a áreas relacionadas à questão consciente, relacionada a questões conscientes em termos de pensamento altamente consciente, pensamento... Racional? Sim. Racional? Racional. Muito obrigado, Hector. Estava me fugindo a palavra. E em áreas mais racionais ou em áreas mais emocionais, bom, nós podemos ter essa visualização muito clara e ter um avanço muito grande sob o ponto de vista do que está impactando mais no meu anúncio, na minha comunicação e no meu produto. Porque neuromarketing não é só para a gente mostrar anúncios, mas também medir como que os consumidores estão interagindo com o meu produto e com o meu serviço. Bom, mas Seiji Ogawa, ele propôs em 1990 o imagiamento sob o ponto de vista médico. Só que aí sim, o Gerald Zaltman, esse sim, de Harvard, propôs a integração. Ele falou, bom, então vamos trazer essa técnica para o marketing, que possibilitou um avanço de forma do mapeamento cerebral, para que a gente pudesse entender quais áreas estão sendo mais ativadas durante a exposição de produtos e serviços. Bom, então esse é o cara, o Gerald Zaltman. Realmente, veja, muito inovador, né, em termos de pensamento, embora pareça muito óbvio. Bom, já que existe a técnica, vamos unir. Mas esse foi o cara que fez isso e trouxe o neuromarketing a níveis que nós entendemos hoje e podemos estudar de maneira bem profunda. E aqui estão os biométricos, alguns biométricos. Nós temos
uns deles eu já usei, mas, essencialmente, os biométricos, eles medem a pulsação, aonde que nós estamos olhando, o tamanho das pupilas, a dilatação, pulsação, como eu disse, e, claro, o imageamento das áreas oxigenadas do cérebro e também as áreas com maior a ativação elétrica, que é onde que esse rapaz aqui de óculos, na parte inferior do nosso vídeo, está usando aquele pequeno capacete, né? Então, quando eu utilizo esses métodos para entender melhor o comportamento do consumidor, claro, eu vou ter um conhecimento muito mais profundo. Vamos a um exemplo. Foi pego 2 grupos de pessoas que foram expostas, me perdoem, a este display, esse local de compra de cosméticos. 2 grupos distintos, o grupo de controle e o grupo de teste. E pediram para um dos grupos olhar anúncios similares de produtos. Me desculpe. Foi pedido para um grupo olhar anúncios antes de olharem e chegarem neste display. Eles puderam ver anúncios antes. E o outro grupo não. Então, eles pegaram, colocaram nessas pessoas esses óculos que eu estou usando aí num curso de neuromarketing que eu fiz aqui no Brasil. Esse óculos aí que eu estou usando, ele é bem avançado. Ele é um dos óculos mais caros que tinha no mercado no momento que eu fiz esse curso, 2018. E ele tem uma capacidade de medir as tuas pupilas e onde que está indo o teu olho de maneira muito expressiva. E ele cria, então, esses mapas de gradiente, com as cores vermelhas, verdes, e quanto mais vermelho, mais tempo a pessoa está olhando para a imagem, ou o grupo de pessoas. Porque é o seguinte, o software ele faz o seguinte, eu posso agrupar os dados, ou seja, pegar a imagem, o gradiente de visualização de diversas pessoas ou de uma só. O nome desse aparelho é Tracking Eye, né? Já do inglês. Então, no grupo 1, as pessoas que não foram expostas ao anúncio tiveram esse resultado aqui de visualização. E no grupo 2, as pessoas tiveram esse resultado. O que o estudo diz? O estudo diz o seguinte, que quando as pessoas foram expostas, elas ficaram mais tempo olhando justamente para os produtos que foram anunciados e foi dado um pouco de dinheiro para elas poderem comprar. E elas fizeram compras, então, justamente baseado naqueles anúncios. Bom, até aí tudo bem. Isso me parece muito razoável. Eu vou mostrar um anúncio para a pessoa, vou botar o óculos e depois vou mostrar um display de produtos e eu vou ver claramente, por meio do gradiente de informações, onde que as pessoas estão olhando mais e o que compraram mais. E eu tenho um resultado, um índice de correlação muito grande entre o que elas viram e o que elas compraram com aquilo que elas olharam no anúncio. Só que foi feito uma pesquisa complementar para os 2 grupos, que não se falava. Em marketing, em pesquisa de mercado, em pesquisa social, é muito comum a gente ter grupo de controle, grupo de teste. É muito comum esse tipo de pesquisa, né? E essa pesquisa complementar foi o seguinte, você considera que olhar os anúncios influenciaram na sua compra? As pessoas disseram que não. Mais de 70% das pessoas disseram que não foram influenciadas pelo anúncio. Sendo que eu tenho 2 grupos
sendo testados que viram o anúncio, que não viram o anúncio, com o Tracking Eye, com a compra, corroborando a teoria do que nem sempre, vejam, nem sempre o que as pessoas dizem numa pesquisa é aquilo que elas fazem. Na verdade, eu dou aula há muitos anos, e quando os alunos eles começam a fazer pesquisa de mercado, é muito comum eles colocarem a seguinte questão na pesquisa de mercado. Você compraria um produto XYZ? Ou você compraria este produto que tem determinada funcionalidade? Eu digo para vocês, é uma pergunta vaga. Uma pergunta que não testa nada. Primeiro, porque você está perguntando sobre o futuro. O que a pessoa faria? Certo? Numa questão que não é tão óbvia. Ou seja, a compra de um produto, né? Depois, quando nós falamos do futuro, em algum momento no futuro, a situação pode mudar. Você compraria um fone de ouvido que custasse apenas $100 e tivesse a melhor áudio do mercado? A pessoa pode dizer sim. A pergunta por si só já está influenciando a resposta, não a compra. Compreende? Então, quando nós pensamos em termos de questionário de marketing, nós temos que ter muito cuidado. E também agora, o conhecimento que mesmo as pessoas... veja, eu dei um exemplo do futuro. Ele estava falando do passado. Você acha que influenciou sua compra? Veja, a pessoa fez uma pergunta relacionada ao passado. Quando se pergunta ao passado, tende a ser mais assertivo, né? E mesmo assim, deu um erro, um gap entre o que as pessoas dizem e o que as pessoas realmente fazem. Tá claro até aqui, gente? Sim ou não? Por favor. Vou pedir licença e tomar um gole de água aqui. Está claro, mi estimado. Pero a ver, leamos qué dice la gente. Muito bem, então vamos aprofundar, então, né? Todo claro. Vamos aprofundar os nossos conceitos de neuromarketing, porque até aqui nós vimos o que é e vimos um exemplo básico, claro, mas básico, do que funciona um estudo de neuromarketing por meio do Tracking Eye. Eu vou mostrar para vocês que você não precisa ter um Tracking Eye para fazer um estudo de neuromarketing, né? Então, claro, essa imagem, ela é clássica. Quem foi para a escola viu essa imagem em algum momento da vida. Mas ela, sim, diz muita coisa. Consciente, pesquisas lá no topo do iceberg. Pesquisas tradicionais, questionários e entrevistas. Quando eu aplico uma pesquisa de marketing, eu estou aplicando para essa parcela da mente humana, de todo o construto da mente, da percepção, do conhecimento, da sensação, da emoção, para aquilo que está no nível consciente. Quando eu pergunto para uma pessoa, você compra este produto ou compraria? Estou perguntando para a parte consciente. A parte inconsciente, nós vamos precisar do neuromarketing e nós vamos precisar de aparelhos biométricos para conseguirmos ter uma medição mais acurada do que realmente está se passando na mente das pessoas, sempre com autorização delas, certo? Sempre de maneira muito clara, explicando o estudo que nós estamos fazendo, né? Que se trata de um estudo neurocientífico, mercadológico, que estuda questões conscientes e inconscientes relacionadas ao comportamento e à escolha. Na medida em que você tem isso claro, exposto para as pessoas que você está pesquisando, você está agindo de maneira ética dentro da sua pesquisa. Olha que interessante. Os sinais do cérebro, eles viajam. Essa informação é tão importante que eu até coloquei em espanhol. Esse slide. Os sinais do cérebro,
para o corpo viaja a mais de 400 km por hora, 2 vezes mais rápido que chegam nos lóbulos frontais. Deixa eu explicar. Eu vou explicar e vou dar uma pausa para ver se vocês entendem. Então, vamos pegar um outro produto. Meu mouse. Esse mouse aqui é um mouse que, em vez de tua mão ficar assim, ela fica assim. Então, fica mais confortável para o braço. Certo? Então, é um mouse que eu venho usando há algum tempo para gerar mais conforto para a minha mão. Muito bem. A hora que você vê a imagem deste mouse, a sensação que este estímulo gera em você viaja 2 vezes mais rápido as emoções para o teu corpo, para o teu batimento cardíaco, para as partes emocionais do teu cérebro, 2 vezes mais rápido do que chega nos lóbulos frontais. Os lóbulos frontais, gente, estão relacionados à parte consciente do comportamento. Então, eu vou ver algo, vou ter uma reação e depois os meus lóbulos vão fazer a interpretação desse processo. Certo? Então, se a gente escutar um estouro muito grande agora, o nosso sistema emocional vai responder de uma 2 vezes mais rápido do que o sistema consciente. Tá claro isso? Essa informação de que o sistema emocional é disparado 2 vezes mais rapidamente do que o consciente, nos traz uma grande informação. Porque, veja, nós estamos comercializando produtos e serviços onde nós necessitamos chamar a atenção das pessoas. Nós necessitamos que as pessoas tenham algum tipo de sentimento, sensação, emoção, para que elas se atentem ao meu produto. Se elas tiverem que pensar muito para entender, para ver o que está acontecendo, a atenção é dispersada. Fica muito difícil e eu perco o meu consumidor. E se eu estou anunciando no mercado, certo? Estou fazendo anúncios no mercado e eu estou perdendo a atenção do consumidor, eu sempre digo para os meus alunos, é a mesma coisa que perder dinheiro. Porque cada impacto, cada visualização custa. Tem um custo por 1000, custo por inserção, custo por clique, custo por visualização, todos eles têm um custo. E nós queremos uma taxa de conversão cada vez melhor para cada unidade de custo. Então, quando nós entendemos que nós precisamos ter um apelo visual, emocional, muito mais rápido do que um entendimento altamente cognitivo, nos traz alguns insights em termos de criação de comunicação. Seguimos. Nós temos ali, naquele pontinho, a amígdala. A amígdala é esse ponto que é ativado 2 vezes mais rápido que os lóbulos frontais, os lóbulos conscientes. Certo? Então veja que essa parte, ela que, quando a gente tem medo, é ela que dispara. Quando tem uma explosão, é ela que dispara e a gente fica com medo. A sensação é disparado vários processos no nosso corpo, no nosso batimento cardíaco, nossa pele transpira mais, e isso é medido também por alguns biométricos, certo? E ela leva informações que geram uma coisa muito interessante, que é a lembrança. Olhe, de um lado esquerdo está a amígdala, do outro está o hipocampo. O hipocampo é a área responsável pela criação e armazenamento das memórias. São áreas que estão no nosso sistema límbico.
O sistema límbico é responsável pelas emoções e pelos sentimentos. Então, quando nós entendemos que a amígdala ativa emoções de maneira muito rápida, medo, alegria, euforia, ela percebe. Por quê? Por uma questão de proteção. Nós desenvolvemos, os animais nos desenvolvemos na fuga e na luta, né? No medo, na reprodução, em questões muito básicas, muito fundamentais da existência animal. Então, a amígdala é uma grande responsável pela nossa preservação enquanto espécie, né? Uma das grandes responsáveis. E ela foi diminuindo ao longo do tempo, mas ela está justamente associada, ligada com todo o cérebro, mas muito precisamente ao hipocampo, que cria as memórias, e as memórias de longo prazo. Então, quando eu coloco uma informação para o meu consumidor, eu posso escolher o conteúdo, a imagem, o texto, o áudio, o cheiro, o locutor. Eu trabalho com comunicação aqui em Curitiba, no Brasil. Eu tenho um grupo de locutores que eu escolho a dedo a voz, porque a voz deles ativa uma questão emocional muito clara nas pessoas. A tonalidade, o cuidado da dicção. Tudo é pensado para ativar rapidamente essas áreas cerebrais. Se você ativar essas áreas cerebrais do sistema límbico de maneira assertiva, você provavelmente vai levar o teu consumidor a olhar o teu anúncio e daí sim ele poder processar e entender melhor. Porque, afinal de contas, já interessou a ele, né, essa informação. E isso tudo, como eu venho falando, é medido. Eu consigo medir em que momento a amígdala, o hipocampo e as outras áreas cerebrais estão sendo ativadas, mostrando um anúncio ou outro, uma informação ou outra. E assim por diante. Quando eu crio a interface de um aplicativo, de um website, todas essas informações, você tem que saber disso. Muita informação é dispersão. Muita informação, a pessoa tem que ativar os lóbulos frontais. E isso cansa e gera o fenômeno da dispersão. Isso na internet é mais verdadeiro do que na Broadway, por exemplo, porque as pessoas estão ali para ficar admirando os anúncios, né? As pessoas estão ali para consumir, elas pagam para ir lá, né? É diferente, se veja, porque elas estão em ambientes diferentes. Mas ainda assim, os anunciantes lá, eles precisam explorar fortemente o apelo visual para poder chamar a atenção e, claro, a intenção das pessoas para a compra. Tá claro até aqui, gente? Porque eu vou entrar numa parte agora das emoções e sentimentos propriamente dito. Eu trago aqui um exemplo do professor Ramsøy. O professor Ramsøy, ele... Deixa eu ver uma coisa aqui. Está ok, beleza, sim, tudo claro. Pensamento, esquema de representação, legal. Etnografia, bom, esse estudo é fundamental para entender o ser humano, né? As questões étnicas e o comportamento das pessoas em relação às questões etnográficas. Com certeza vai impactar. Bom, mas deixa eu voltar aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Esse é o termômetro do professor Ramsøy. Eu fiz o curso dele é da Universidade de Copenhague. E esse cara é uma das referências do mundo em neuromarketing. Eles trabalham muito, assim, pesquisa de ponta em neuromarketing. Então, se você quer
estudar neuromarketing de maneira profunda, vá nesses caras, né? No professor Ramsøy e em quem ele cita. Porque tem muita gente que faz aquele pop management, sejam escritos populares sobre neuromarketing, que é um tema, né, que é muito popular, mas muitos aprofundam muito pouco nesse conhecimento. Então, o professor Ramsøy, ele traz esse termômetro, que é uma metáfora, que na base do termômetro, nós temos as emoções completamente inconscientes. E no topo, as emoções completamente conscientes. Por que ele traz o termômetro? Por que ele traz o termômetro? Veja, na medida em que a emoção começa a ganhar mais energia, começa a ficar mais pulsante, começa a ficar mais evidente, essa emoção se torna mais consciente. Poxa, então, Luciano, nós temos emoções que nós estamos sentindo nesse momento e que nós não estamos conscientes. Sempre. Sempre nós estamos tendo emoções e sentimentos e nós não temos consciência dessas emoções e desses sentimentos. Vou dar um exemplo para vocês. Você está sentado na cadeira, por exemplo, agora, num banco, no chão. Leve a tua atenção para as tuas costas. E eu quero que você sinta o impacto, eu quero que você sinta as costas na tua cadeira. Sente quando elas se encostam, essas duas áreas. Veja, quando eu peço para você levar a atenção para as suas costas, você torna consciente algo que teu corpo está sentindo desde o começo da palestra. Certo? De vez em quando a gente até se mexe, porque o corpo está pedindo que você se mexa. Ele já está incomodado o suficiente, então essa sensação sobe para o nível consciente, você tem que se mexer, tem que se levantar para fazer circular o sangue. Então, nós temos, da mesma forma que nós temos a sensação das costas na cadeira, que estava inconsciente, nós temos emoções e sentimentos. Poxa, essa palestra está interessante. Não necessariamente está consciente, mas você está presente porque você está achando interessante. Ou não, essa palestra está muito chata, eu já sei disso daí que ele está falando. Mesmo você pode ter essas duas sensações, esses dois sentimentos, tanto a nível consciente quanto a nível inconsciente. E por que nós estudamos isso? Então, veja. Os seres humanos, eles agem também com base na informação completamente inconsciente. Deixa eu mostrar esse estudo para vocês. Esse estudo é do professor North, 2011, The Effect of the Background Music on the Taste of Wine, ou seja, o efeito da música de fundo no sabor do vinho. O estudo que eles fizeram foi o seguinte: pegaram grupos, grupo de teste, grupo de controle, e fizeram teste de degustação de vinho. Para um grupo, as músicas eram mais agitadas. Para outro grupo, as músicas eram altamente suaves. E é claro, gente, não foi falado para as pessoas que nós estaríamos testando a tua resposta em relação à música e ao sabor do vinho. Porque se assim fosse, eu já estaria induzindo um comportamento. Então, foi falado que estaria sendo feito um estudo de comunicação e neurocomunicação. Bom, então a música estava rolando lá e as pessoas experimentando o vinho e escrevendo o sabor dos vinhos. E depois foi pego os dois grupos
O grupo que tinha músicas mais agitadas, rock and roll, por exemplo, e coisas desse sentido, o sabor do vinho era um sabor mais forte, um sabor mais presente, um sabor mais ácido na descrição do que as pessoas diziam. Já o... Eu encontrei isso na biblioteca do web. Meu telefone achando que eu estou falando com ele. Já as pessoas que estavam escutando músicas mais suaves deram notas diferentes para os mesmos vinhos. Ou seja, notas mais suaves, menos ácidas. Mas elas não sabiam que estavam sendo influenciadas pela música de fundo. E esse estudo, se a gente pensar bem, tem até um livro aqui, deixa eu ver se eu acho. Não está aqui, está na outra biblioteca. Se a gente pensar nisso, e extrapolar, nós estamos sendo influenciados o tempo todo por informações, por ambiente, por temperatura, por várias questões, e que nós não temos consciência na nossa escolha. Isso é muito interessante porque esse livro que eu ia pegar, o autor faz a pergunta: até que ponto nós somos realmente seres conscientes? Porque é algo que a ciência não tem aquela resposta, não, nós temos 70% de consciência. Então, são pontos nebulosos do ponto de vista científico. Eu vi numa das aulas do professor Ramsay, desse que eu mostrei, e ele pergunta para vários neurocientistas, ele dá uma folha de papel grande assim para os caras, e fala para ele desenhar aonde que está a parte consciente em relação ao quadro inteiro. A parte inconsciente, desculpe, para a parte consciente em relação ao quadro inteiro. Os cientistas vão lá e marcam um pontinho só, em toda a parte branca, porque eles entendem que a parte consciente realmente é muito pequena em relação a todo o inconsciente humano e, claro, que determina as nossas escolhas, as nossas preferências e os nossos comportamentos. E esse estudo do vinho mostra bem, né? As pessoas não faziam ideia que estavam sendo influenciadas por essa questão. Tony Robbins, um cara que eu li bastante já, diz: a informação sem emoção é esquecida. Veja, essa questão de informação e emoção é fundamental. A memória é formada com base em emoção e sentimento. Não existe memória de longo prazo sem emoção associada. Eu vou repetir. Não existe memória de longo prazo sem emoção e sentimento associado. Certo? Claro, eu posso, por meio da repetição de um determinado número, uma determinada quantidade de vezes, eu posso gerar uma memória de longo prazo, né? Se eu fizer isso muitas vezes. Essa também é uma forma. Mas nós estamos falando de comunicação e marketing. Eu não vou conseguir criar memórias de longo prazo sem nenhum tipo de excitação emocional acontecendo. Então, com base nisso, nós temos que pensar que emoção nós estamos associando à nossa comunicação de marketing. Que tipo de emoção eu estou criando nesse momento? E com qual grau de excitação eu estou criando essa emoção? Eu vou mostrar um quadro para vocês e eu peço uma total atenção de todos nessa questão. Porque talvez aqui é um dos pontos altos dessa aula, porque aqui demonstra bem como que a gente mede e cria comunicação de marketing com base em questões emocionais. Então, nós temos esse quadro que ele funciona da seguinte forma. Na parte superior,
acima da linha horizontal, na parte superior, nós temos emoções de alta excitação, batimento cardíaco forte, muito presente, altamente consciente, e lá embaixo o de baixa excitação. Nós temos ali do lado direito emoções e sentimentos de alta valência. Valência são sentimentos felizes. E baixa valência são sentimentos tristes, por assim dizer. Então, nós temos os quadrantes. O quadrante ali 1 emoções de alta excitação e baixa valência. Por exemplo, tenso, nervoso, estressado, chateado, são emoções que pertencem a essas duas categorias. Do outro lado, nós temos emoções de alta excitação, só que de alta valência. Alerta, excitado, exaltado, feliz. Agora vamos para os de baixa valência. Os de baixa excitação, me perdoe. Triste, deprimido, apático, fatigado, baixa valência e baixa excitação. E aqui desse lado, contente, sereno, relaxado e calmo, ou seja, alta valência e baixa excitação. Veja, gente, quando nós temos esses quadrantes, eu gosto muito de pensar da seguinte forma. Eu vou criar uma campanha de marketing. Eu gosto muito de pensar em qual é a abordagem, qual quadrante eu vou atacar, por assim dizer. Como é que eu vou utilizar a minha campanha para chamar a atenção das pessoas e fazer com que a minha comunicação seja levada para a memória de longo prazo. Essa é uma postagem de Tony Robbins, que diz o seguinte: como desarmar a bomba de preocupação e permanecer produtivo. Ele escreveu um texto, How to Defuse the Worry Bomb and Stay Productive. E a foto que ele coloca, que ele escolhe, é uma foto de uma pessoa preocupada. De forma que todos nós que estamos no mercado de trabalho ou não conhecemos esse tipo de emoção. E aqui é um exemplo bem simples, tá, gente? Mas note que quando eu mostro uma imagem, ela facilita o entendimento da emoção associada, certo? Como, por exemplo, a emoção de tenso, estressado, chateado. E o que eu quero é trazer essa emoção e levar a pessoa da emoção de tenso, nervoso, estressado, chateado, para uma outro tipo de emoção por meio de uma promessa. E essa promessa pode ser a base da tua proposta de valor de marca, ou Value Proposition, do Osterwalder, né, que muitos conhecem, ou a criação da proposta de valor. Isso pode ser do produto, ou pode ser apenas da comunicação, do anúncio, por assim dizer. Então, quando nós sabemos que emoção nós queremos ativar e para onde nós queremos levar o nosso consumidor, puxa, gente, isso traz uma quantidade de insights, de ideia para a tua mente muito maior. Isso não torna a comunicação mais difícil. Isso torna a comunicação mais fácil. Porque agora você não está criando a partir do nada. Você está criando com base num conceito muito interessante de memória, de emoção, de sentimento e, por fim, de cognição. Esse Face Reader Online é um software que ele avalia as expressões faciais. Deixa eu mostrar uma coisa aqui antes, só que eu acabei pulando aqui. Deixa eu mostrar essa parte aqui. Então, antes de mostrar o software, o Paul Ekman é o cara.
certo? Do comportamento humano, do estudo das emoções, dos sentimentos. O precursor dessa área de estudo. E ele descobriu que existem 6 tipos de emoções básicas do ser humano, que é raiva, e existem expressões, áreas do corpo, do rosto, que se movem em todos os seres humanos. Ele fez um estudo em tribos, em diferentes sociedades, e ele foi agrupando os tipos de emoção e avaliando com base em expressões faciais que emoção, então, estava sendo ativada. Tinha até uma série no Netflix, que eu perco, não lembro agora, que o cara, ele era um policial que analisava se as pessoas estavam falando verdade ou mentira com base na leitura facial. Como que é o nome? Lie to Me. Lie to Me, exatamente. Muito obrigado pela lembrança. Não está mais online essa série, já faz tempo, mas era o Lie to Me. Era bem legal. Raiva, medo, repulsa, surpresa, felicidade e tristeza. São as 6 emoções básicas. E aqui está o Paul Ekman, um antropólogo, que ele criou, então, um sistema de codificação facial. Primeiramente, pela observação, codificou, criou um sistema de codificação que pode ser hoje avaliado por meio de softwares. E esse aqui é um software, o Face Reader, que você pode acessar, comprar créditos e rodar experimentos. Como? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar o teu vídeo, vai colocar no software e vai mandar o link para uma pessoa. Fala assim, ó, ative tua câmera e aperte o play, que nós vamos começar nosso estudo, nosso experimento. E então a pessoa vai assistir o vídeo. E enquanto ela assiste o vídeo, o software vai medir as expressões faciais com base na câmera do computador mesmo. E vai dizer se a pessoa, em que momento, em qual segundo do vídeo as pessoas estão expressando as emoções e os sentimentos. Quais emoções e sentimentos e com qual valência. Essas 2 variáveis. Então, primeiramente, ela faz essa análise bivariada das emoções e dos sentimentos com base nas expressões faciais. Nesse quadrado aqui que eu coloco, nesse vermelho, é exatamente o quadro anterior. Alta valência, baixa valência, alta excitação, baixa excitação, unpleasant está ali e pleasant, desprazer e prazer. Na medida que eu rodo o vídeo, a bolinha vermelha vai saindo do neutro para o pleasant, para o unpleasant, e ele vai medindo, então, cada pessoa que está sendo avaliada e registrando isso no software. Aqui nós temos o gráfico em pizza das emoções, né? Feliz, enfim, as 6 emoções básicas, né? Do Paul Ekman. E nesse quadro, nessas linhas, é a linha temporal da medição. Ou seja, em que momento, em que segundo, cada sentimento foi mais ativado. Isso é muito legal, gente, porque você pode, então, fazer um experimento muito legal. E eu acho que, em vez de você ter equipamentos caríssimos, você vai gastar, tudo bem, vai gastar 400, 500 dólares para fazer o experimento no site? Vai. Mas pense, são 400, 500 dólares para fazer um experimento que até bem pouco tempo atrás custaria milhares de dólares ou milhares de reais, né? Ou a moeda de vocês. Então, eu gosto muito desse software. E aqui em cima é o vídeo que roda. Eu vou tentar rodar aqui, ver se aparece bem para vocês, e ele vai aparecer como que o software está medindo o experimento.
Olhem a linha no gráfico do tempo. The challenge is now 16 hours. 7 hours to go. Outblinking world record. The whole world has its eyes on this one Asian woman. We are counting down the minutes to a new world record. Olha as emoções como mudam. Então, deu para ver bem o vídeo aí, gente? Ficou claro? Os gráficos se movimentando e as coisas acontecendo ali? Walter, esquecida é olvidada. Esquecida é olvidar. Olvidar. Esquecer em português. Esse outro que eu vou mostrar, esse sim é um estudo feito em laboratório de uma campanha, usando TrackNI e eletroencefalograma, que é aquele capacete que mede os estímulos neurais, né? Ou seja, os impulsos elétricos do cérebro. Muito bem. Ali dá para ver bem a que nível nós podemos chegar, então, ao estudo da neurociência, né, do comportamento humano, dos estímulos, para onde nós estamos olhando e assim por diante. Então, o que é a atenção? Então, para que nós consigamos, para que seja possível a gente trazer o interesse de compra no meu produto, eu preciso chamar a atenção. E a atenção é um dos fenômenos mais estudados em neurociência aplicado ao marketing. Por quê? Porque nós temos uma quantidade imensa de conteúdos sendo colocados para os nossos consumidores por meio de diversas telas. Muito.
E eu estudo hoje como que nós chamamos a atenção melhor do que o outro. Porque se eu chamar a atenção melhor, o primeiro passo está feito. Ou seja, eu fiz com que o meu consumidor olhasse para mim. Agora eu vou conversar com ele. O que é a atenção? Concentração da atividade mental sobre um objeto determinado. Gente, presta atenção. Nessa atividade mental que eu vou fazer com vocês agora. Eu vou colocar ali 6 cartas. E rapidamente você vai bater o olho, vai olhar para as cartas e vai escolher uma. Certo? É um experimento muito rápido. Então, eu vou contar de 3, 2, 1 e vou mostrar as cartas. E depois de 3 segundos vou tirar. Você escolhe uma carta, ok? Então, vai lá. 3, 2, 1. Escolha uma carta. 3, 2, 1. Fique com a carta que você escolheu em mente. E agora eu vou tirar a carta que você escolheu. Poxa, como é que eu fiz isso? Como que eu tirei a carta que você escolheu? Bom, se você parar para pensar, é um pequeno truque. Um truque até simples. Porque o que eu fiz, na verdade, foi trocar todas as cartas. Logo, a carta que você escolheu também teria saído. E coloquei uma a menos, para completar o truque. Tá? Por que eu faço essa brincadeira, por assim dizer? Para mostrar que a atenção é limitada. Eu dei um estímulo para o seu cérebro de escolha uma carta. E não um estímulo de avalie toda a situação, todas as cartas, quais estão e quais estarão. Os recursos perceptivos do nosso cérebro são limitados. Nós conseguimos perceber questões muito determinadas do ambiente, do espaço e do tempo que estão nos cercando. Então, eu preciso entender o que gera a atenção para poder ter a atenção, claro, do meu consumidor. E o professor Ramsøy, aquele que eu citei, ele fala que existem 2 tipos de atenção. Gente, muito interessante isso que eu vou falar agora. Olha, fundamental, tá? E daqui também, eu também informo que eu já vou partindo, já saio daqui já do meio para o final da palestra, da conversa. A atenção bottom-up e a atenção top-down. São 2 tipos de atenção, por assim dizer. A atenção bottom-up é o tipo de atenção que eu vou explicar com um exemplo. Você consegue ver o que está de diferente aí nesses quadrados? Todos onde tem X, dá para ver uma bolinha. Onde tem X preto, você consegue ver o X vermelho. Você consegue ver facilmente o que está diferente aí. É ou não é? Você não precisa de um grande nível de atenção para identificar o que está diferente. Este é o tipo de atenção bottom-up. O tipo de atenção bottom-up é o seguinte: mesmo que você não quisesse ver o que está diferente, você ia ver. E é uma atenção que não gera nenhum tipo de energia para você conseguir identificar claramente o que é, o que não é. É fácil ver, certo? Tamanha é a diferença entre os elementos dispostos na minha página. Um anúncio criativo, ele usa a atenção bottom-up. Não só pelo que está diferente, mas o que está
bastante em termos perspectivos, em termos de perspectiva, de olhar, né? Então, esse anúncio causa um impacto. E rapidamente você olha para o anúncio, porque ele tem algo diferente. Ele tem um porco-espinho com um saco de água, com um peixe dentro, com os olhos desse tamanho. É super criativo. Os caras são muito criativos na hora de fazer um anúncio desse, né? E o texto que está dizendo ali Precision Park, ou seja, estacionar, né, de forma precisa, falando que o Volkswagen tem um sistema, um assistente para estacionar teu carro altamente preciso. Uma comunicação altamente bottom-up, ou seja, uma atenção, um anúncio, uma comunicação bottom-up para dar uma mensagem clara, uma mensagem da que é a proposta de valor, traz uma emoção de divertimento, descontraída e que ajuda claramente no entendimento da mensagem, que é estacionar de maneira perfeita. E isso é o princípio da saliência. Quando eu tenho saliência, eu tenho uma atenção bottom-up. E a atenção bottom-up, ela precisa de contraste, ela precisa de clareza, ela precisa ser inteligente, mas rápida ao mesmo tempo. Não é ser inteligente e complexa, é inteligente e rápida. Um tipo de atenção dessa, ela pede esse tipo de informação. Então, sempre que você for criar algo, crie algo limpo, direto e criativo. Para que você consiga, então, chamar a atenção das pessoas de maneira muito específica. Afinal, você está competindo pela atenção. E a atenção, hoje, como eu falei, tem custo. Custo por clique, custo por visualização, custo por 1000 e assim por diante. E a atenção top-down. A atenção top-down é o seguinte, é aquela atenção em que eu vou pedir para você, eu vou te dar um estímulo e você tem que tentar encaixar qual dessas pecinhas encaixa naquela parte branca que está faltando. Você vai olhar, depois vai ter que fazer um teste, depois vai ter que voltar, depois vai ter que ir, depois vai ter que voltar. E vai ficar com uma certa dúvida, porque, afinal, você tem que ativar um nível mais consciente de atenção. Não é automático. Você não bate o olho e fala, pô, é o C. Não é assim. Veja, por exemplo, esse website. Para você identificar as informações que ali estão, você tem que parar, olhar, pensar, ler. Afinal de contas, é muita informação, com muita cor diferente, que traz um contraste que não é interessante, chamando uma atenção top-down. Quanto mais top-down a atenção, menos tempo o teu consumidor vai ter e menos tempo ele vai se interessar pela sua comunicação, por assim dizer. Então, veja-se, gente, a saliência, ele é um dos fatores fundamentais quando você vai criar uma comunicação. Quando as questões emocionais são fundamentais no processo de comunicação. E você tem que ter claro qual é a proposta de comunicação da tua marca. Qual é a proposta de valor do teu produto. Para que você consiga juntar a proposta de valor do produto, a proposta da mensagem e as emoções associadas para gerar isso, um entendimento muito claro e levar os consumidores a terem uma lembrança de mais longo prazo em relação às tuas informações. Gente, eu agradeço muito a atenção de vocês. Eu espero que tenha feito uma boa, embora em português, uma boa comunicação clara. Estão aí as informações, o QR Code.
Eu tenho um curso na Udemy de neuromarketing, está aí o QR Code dele, um curso mais completo, que é voltado só para a parte digital. E, bom, eu espero que tenha tudo ficado claro e sigo à disposição. La última parte no te la entendí, Luciano. ¿Vas a continuar o ya cerramos con esto? Cerramos aqui. Ok, ya, Agradeço. perfecto. Bueno, invitamos a los participantes a que formulen las preguntas que consideren propicias. Acá hay una de César. Fue hace bastante, casi una hora, Luciano. Él pregunta, ¿qué opinas de la etnografía como una técnica de investigación, ¿no? De las más vivenciales que hay? Sim, a etnografia ela tem um estudo relacionado às questões étnicas, né? Ou seja, como a etnia influencia no comportamento de um determinado grupo de pessoas. Claro. Eu não sou um conhecedor da etnografia. Tá? Yeah. Eu não sou uma pessoa que fez estudos etnográficos, né? Mas, se ele me pergunta o que eu acho o seguinte: quanto melhor você ter o conhecimento étnico, mais dados e informações você vai ter para, com certeza, tirar conclusões mais assertivas do teu estudo. E ver se elas estão influenciando mesmo ou não nas escolhas. Claro, mientras más información podamos tener a la mano, mejores decisiones vamos a tomar. Es cierto. ¿Qué más? A ver, dice Alessandra, estoy interesada en especializarme en neuromarketing. Según su perspectiva, ¿dónde es un buen lugar para estudiar? Pregunta Alessandra. Ela quer saber aonde estudar, certo? Sí. Ela fala inglês, Alessandra? Portugués y español, dice. Ok. Bom, eu tenho um curso completo de neuromarketing, vai estar o link com todos os alunos, mas eu não sei no país de vocês quais são os principais cursos que estão disponíveis, né? Eu me formei, por que eu perguntei do inglês? Porque se a gente fala de neuromarketing, nós estamos falando dos Estados Unidos, né? Os americanos em marketing são os caras. Inventaram? Em marketing não tem, em neuromarketing também, mas eles inventaram, exatamente. E se você não sabe, não tem um curso específico, quando você for procurar, pesquise as fontes. Se são fontes de professores, tem pesquisadores americanos lá, não precisam ser todos, mas tem que ter um americano na referência, porque é eles que estão trazendo os estudos de ponta no mundo. Claro, tem estudos de ponta no mundo inteiro, gente, né? E é evidente, eu não conheço em cada país onde está sendo realizados os estudos de ponta. Eu fui direto nos Estados Unidos. Então, o que ela deve fazer é pesquisar quem são os caras que estão ensinando e quais são as fontes deles. Ok. Aquí Guillermo dice, neuromarketing significa el comportamiento emocional. ¿Cómo podemos atraer al cliente? O comportamento emocional, né? A gente... Bom, isso tá muito claro. Agora, o que eu gosto de falar, como que eu posso atrair o meu cliente? Você atrai teu cliente quando você tem alguma coisa boa para vender para ele. Se o teu produto não é bom, você vai gastar muito esforço, vai ter muito investimento. Você pode ser doutor em marketing, neuromarketing. O risco seu é muito grande. Então, use a ciência das emoções, dos sentimentos,
para desenvolver melhores produtos, melhores serviços, melhores designs, melhores embalagens, melhor usabilidade, para daí, então, partir para a venda desses produtos. É a opinião que eu tenho. Ok. José Ruiz Díaz dice, muy buena charla, una consulta. En una investigación de mercado, ¿pueden convivir las técnicas de neuromarketing con las tradicionales, tales como focus, entrevistas a profundidad, etcétera? Sí, puede. E, claro... Es recomendable, ¿no? Sim, você combina e você pode confrontá-las ou uni-las. Nos dois casos, você vai ter informações ricas. Rica não é rico, rico para vocês é gusto, de gusto. No, pero sí te entiendo. Claro. Então, nas duas, você vai ter questões muito boas. Porque quando você confronta, você vê quem está com melhores informações. E quando você as une, você corrobora. Você agrupa. Sempre, com certeza. É uma ótima pergunta. Gostei bastante dessa pergunta. Porque não é porque o neuromarketing é uma questão fundamental que a gente pode, hoje, abandonar as questões tradicionais. Ok. Acá Zoraida dice, primero saluda, buenas tardes. Una pregunta. En el marco de la sobrecarga de publicidad e imágenes, si coloco la foto de un paisaje o un espacio en blanco con un pequeño mensaje, ¿crees que arrastre atención? Creio que chame a atenção, com certeza. Né? Hay algunas preguntas que están orientadas hacia que les respondan a la estrategia que más le convenga, creo. Están aprovechándose. Me parece genial que le saquen el mayor provecho a nuestro ponente. Continúa, por favor, Luciano, te corté. Vai chamar a atenção, com certeza. Agora, se eu coloco numa parte branca um ponto, isso pode chamar a atenção. Mas e o próximo passo? Qual é? Claro. Se eu tenho a atenção, desejo eu preciso do processo. Atenção, interesse, desejo e ação. AIDA. Atenção, interesse, desejo e ação. Eu posso chamar a atenção, mas não ser interessante. Então, eu preciso dos dois. Não sei se respondo. Sí, claro. Esa respuesta está similar a lo que decías hace un momento de puedo llamar la atención, pero ¿y el producto? ¿Vale? ¿Resuelve? ¿Es bueno? ¿Satisface alguna necesidad? Obviamente, ¿no? Sí. Dice, ¿cuáles son los sistemas sensoriales de clientes? Pregunta Guillermo. São todos os sistemas sensoriais dos seres humanos, né? Nós temos os sistemas sensoriais. Eles sentem os estímulos exteriores. Nós temos a audição, nós temos vários receptores no nosso corpo que sentem o calor. Então, é um sistema complexo, né? Audição, tato, visão, mas é um sistema complexo e hoje os cientistas já falam em sistemas sensoriais que estão além, né, da visão, da audição. Estão falando de sistemas que não estão muito claros, como algum tipo de percepção sensorial extra audição, visão, e que nós conseguimos, de alguma forma, captar, e que é o que eles estudam, com base em ondas de rádio, ondas que não necessariamente são sonoras, mas que a gente consegue, de alguma forma, captar, e se estuda muito, muito isso. Has hecho bastante énfasis, a propósito de la pregunta anterior, en los sentidos de la vista y el oído.
¿qué me puedes decir o qué nos puedes decir de la estimulación del sentido del olfato? Que es uno que, por ejemplo, te permite acceder a un recuerdo de manera mucho más nítida, rápida, que la misma vista. Sí. ¿Qué podrías decirnos? ¿Lo estamos aprovechando? ¿Es un sentido descuidado todavía, cuyo potencial estamos descubriendo? Ele é um sentido, eu poderia não só dizer que ele não é só descuidado, ele é um sentido que gera memórias de longo prazo melhor do que outros. Isso nós sabemos. Agora, não é tão fácil eu usar isso. Eu só posso usar isso no marketing quando a pessoa está dentro do meu ambiente. Então, eu não posso usar isso nas mídias sociais, eu não posso usar isso numa campanha audiovisual. Então, nós temos uma exploração histórica de marketing audiovisual, que é onde que as pessoas estão. Agora, com certeza, o olfato, se a gente for num shopping center hoje, grande parte das lojas estão usando algum tipo de técnica. Agora, as técnicas de ponta olfativas, de fato, estão com as marcas de ponta, né? Elas sim têm um estudo, porque daí sim vai precisar de uma ciência de ponta, né? De neuromarketing de ponta, para poder captar e regular quanto que eu vou colocar de uma substância em detrimento da outra para ativar determinada área do cérebro, para gerar desejo. O que eu diria? Você não está errado de dizer que nós estamos descuidando, mas nós temos que lembrar que ela é a mais complexa de ser utilizada. Totalmente de acuerdo. ¿Conoces algún ejemplo de neuromarketing aplicado a la educación? Pregunta Reyes. Bom exemplo, hein? Olha, eu uso técnicas de neuromarketing na educação. Agora, se você me pergunta cases específicos, eu não tenho. Porque a área de educação, ela não vai usar o neuromarketing, ela vai usar neurociência aplicada à educação. Daí você vai encontrar. Você tem que tirar o termo neuromarketing. Bueno, la pregunta era cómo aplicar neuromarketing a educación, pero yo la cambié por un ejemplo. Sim. Yeah. Você vai usar a neurociência aplicada na educação usando as mesmas técnicas de memorização. Como aplicar? Quais informações são chave e quais emoções você vai utilizar para levar essa memória de longo prazo, para longo prazo. Na comunicação com os alunos, é importante esse processo associativo de memórias que eles já tenham, claro, para poder ativar memórias de longo prazo. Mas, resumir, nós estamos falando de processos emocionais, pessoais, como Paulo Freire dizia, já que nós estamos falando de educação, e pessoais da história do próprio ser humano para levar à educação. Dessa forma, nós estaríamos usando técnicas de neurociência, de comunicação cognitiva, emocional, científica, na área de pedagogia e, por que também não dizer, andragogia, que é educação para adultos. Oh, perfeito. Pedagogia é paidos, é condução de crianças, de conduzir a criança. Isso é pedagogia. E andragogia é educação de adultos. Ok. Ariana pregunta, ¿cuál ha sido la experiencia más difícil que has tenido aplicando neuromarketing? A experiência mais difícil que eu tenho ao aplicar o neuromarketing
não é na limitação de recursos. A experiência mais difícil é quando o cliente não nos deixa trabalhar com base em conhecimento científico. Então, tem clientes que entendem que você tem um profissionalismo e está usando questões que não são mero juízo de valor, tá claro isso? Juízo de valor. São questões que não são simplesmente o que eu acho, o que eu penso, não, é científico. Isso é juízo de valor. Então, quando o cliente entende que você não está dando uma mera opinião, mas está, sim, usando uma função científica, quando ele entende, isso é bom. Então, eu tenho mais dificuldade de usar as técnicas e eu crio toda semana peças publicitárias, toda semana. Eu tenho mais dificuldade quando eu tenho um conteúdo que eu acho muito importante, uma imagem, uma foto, e o meu cliente fala, não gostei dessa foto. E nesse momento é bem ruim, bem frustrante, porque a gente tem que fazer alguma coisa para agradar o cliente, mas tem clientes que não, que entendem e você consegue fazer de maneira bem legal. Ok. Hay una pregunta en el casillero de Q&A, Luciano. De hecho, es la primera que se formuló, de César Ledesma. Está escrito en portugués. Me da pena leerla. Te pido que, por favor, tú la leas. Por favor, ¿dónde que está? En Q&A, la casilla de preguntas y respuestas, abajo, casi en el centro de la pantalla, Q&A. Você pode copiar e colar ela de novo para mim aqui no chat? Sí, claro. Vai facilitar. Te la paso ahorita por chat. Ahí está. Bueno, ya la puso Milagros también. Milagros, mi compañera ahí, súper rápida. Está copiada en chat. ¿La lees? Esse quero estudar alguma coisa e lembrar isso muito tempo. Isso? Sí. É uma ótima pergunta. Vocês já viram aquelas pessoas em televisão, em programa, TV show, que daí os caras mostram um monte de números e daí apagam e as pessoas começam a falar 30, 40, 35 e vão lembrando tudo? São técnicas. Ela quer saber como esse quer estudar alguma coisa e lembrar por muito tempo. Então, uma das técnicas é storytelling. Você associa... Eu tenho mais 5 minutos? Quanto tempo eu tenho? Sí, sí, por favor, tranquilo. Sí, tenemos 5 minutos. Eu vou fazer uma pequena atividade com vocês. Ya, perfecto. E vou respondendo a resposta e já a pergunta dela. Eu quero que vocês lembrem, eu vou dar 6 animais. Eu vou falar 6 animais para vocês. Ya. E eu quero que eu vou fazendo assim com o dedo, vocês não precisam nem falar, só lembrando. Mas eu vou fazer o seguinte. Imagine que você está entrando na sua casa. Abriu a porta. Você viu na tua frente um macaco. Ya. E você se espanta. O que esse macaco está fazendo? E você avança para um outro lugar da tua casa e você vê um cachorro. ¿Un perrito? Um cachorro, um perro. Un perrito, ya. Sim. E você, um perro, que passa. E olha mais à frente e vê uma girafa. Espantado, não sabendo o que está acontecendo, vai para o banheiro e vê um gato.
E, por fim, quando você vai para o teu quarto, onde você dorme, por fim, você vê um camelo na sua cama. Agora eu pergunto, qual que era o primeiro animal? Animal 1. Macaco, 2. perro, cachorro, 3. eh, jirafa, Jirafa. 4. jirafa, me perdí, y el último el camello. El gato, gato, ahí Gato, está, gato. E camelo. el camello. Eu falei 6 animais. Ó, perro, girafa, gato e camelo. 5 son. Sim, foram 5. Mira, se eu falasse rapidamente o nome dos animais e pedisse para você lembrar, você esquecer, não seria tão fácil. Quando eu crio uma história dentro de um ambiente que você conhece, Claro. você associa. E a palavra, a pergunta dela é associação. Associe conteúdos importantes a emoções importantes. Se você criar uma história, então, você não esquece nunca mais. Grandes filmes possuem uma grande história. É ou não é? E, então, é isso que leva à memória de longo prazo. Ok. Una última, Walter. ¿Sí, no? A ver, espérate, Sí, sí, ¿hay por algo supuesto. más? ¿Hay algo más por aquí? No, no, es de lo que estábamos hablando. Libros, autores sobre neuromarketing que recomiendes, ya para cerrar, mi estimado Luciano. Eu posso enviar uma lista depois. Eu vou fazer um update em minha lista. Eu vou ver os que tem em língua espanhola também. Eso sería lo Porque máximo. eu tenho... olha, Português. tudo que eu estudei foi em inglês. Oh, en inglés está bien. Mas eu vou... tem um livro que eu vou falar agora. Que é esse aqui, ó. Eu vou colocar o link. Depois eu mando os outros. Daniel Kahneman. Não é de neuromarketing, mas é a base de tudo. Sem ele, mandei o link da Amazon. Neuromarketing. Sistema é rápido e devagar. 2 formas de pensar. É o nome do livro. Opa, tá aqui, ó. É esse aqui, ó. Me perdoa. ¿Cómo se llama el libro? Ah, ya, ok, aquí está. Rápido, devagar, 2 formas de pensar. Isso, eu vou mandar o link mais direto. Esse livro é sensacional. Sensacional. Tem que ler. Bueno saber. Certo? Ok. Listo. Listo. Mi compañera, muchísimas gracias, Luciano, por tu tiempo, por tu exposición, por el compartir con nosotros tu experiencia, tu conocimiento. Vamos a extenderles un link de una encuesta de satisfacción. Mi compañera Milagros debe estarlo colocando ya en el chat. Les pedimos, por favor, que lo llenen. Es importante para nosotros conocer sus impresiones y seguir mejorando. Ha sido un gusto, Luciano, tenerte con nosotros en esta actividad de cierre. Walter, ¿quieres decir algo? Sí, Héctor, muchas gracias. Nuevamente, Luciano, gracias por la charla del día de hoy. En verdad que importante ver cómo impactan las emociones, nuestro lado inconsciente. Creo que todos nos llevamos mucho aprendizaje el día de hoy. De igual manera, gracias, Héctor, por este tiempo que nos has ayudado a acompañarnos en las charlas. Y quiero aprovechar rápidamente, primero agradecer a todos los participantes que hemos tenido el día de hoy y toda la semana en realidad en las charlas y en los talleres. Hemos preparado este evento para ustedes, es algo que habíamos trabajado en conjunto con ESIC y creo que es un gusto que finalmente hayan podido recibir todas estas clases, todas estas charlas que hemos preparado. De igual manera quiero agradecerte, Luciano, a Alexandre, a Tiago, a Rui,
que han sido nuestros ponentes internacionales. Gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Seguramente vamos a estar conversando con Alexandre para comentarle más de estos talleres que hemos tenido. De verdad que gusto. Y de igual manera todo el equipo de UCAL que ha estado trabajando para poder realizar este espacio. Desde ya les voy anunciando, esto es algo que vamos a hacer de manera anual. La Semana Internacional es algo que vamos a establecer para todos ustedes, para seguir creciendo. Ese era el propósito, crecer en estos temas, generar profesionales con mayor capacidad, y vamos en esa meta. Así que gracias, Luciano, gracias, Héctor. Gracias, Cerramos Héctor. con eso. Y desde aquí, bueno, como dicen, un abrazo virtual, los esperamos ver muy pronto. Que les vaya muy bien. Gracias, Luciano. Gracias a a todos los todos. que nos Gracias. acompañaron. Cuídense. Muchas gracias. Gracias, Luciano. Hasta la próxima. Hasta.